Meus irmãos, na última oportunidade que nós estudamos o texto de Mateus, nós vimos que a família natural de Jesus Cristo não o seguia e ainda achava-se privilegiada de alguma maneira. Isso são equívocos muito comuns, inclusive hoje, no nosso dia a dia, na igreja. Depois nós vimos que não há respaldo bíblico para o dogma da virgindade perpétua de Maria. E vimos as consequências deste ensino em relação aos decretos de Deus. Os decretos relacionados à maternidade, por exemplo, ao casamento, ao relacionamento sexual e a maternidade dentro de um casamento não podem ser vistos como algo que torna alguém impuro. Por quê? Porque são ordenanças divinas e são bênçãos de Deus. Note que, mesmo sob a lei, e aqui é um detalhe que eu nem falei naquela exposição, mas que é um calcanhar de Aquiles para aqueles que defendem uma santidade além da santidade que a Bíblia coloca sobre Maria. Mesmo sob a lei, a maternidade ela tornava a mãe impura, mas ela tornava a mãe ritualmente impura e por um curto período de tempo. E depois disso exigia um sacrifício para purificação e pronto. Sacrifício esse, inclusive, que foi feito por conta do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ver isso lá em Lucas 1, verso 22, que é o sacrifício, além de tudo, da pessoa pobre, porque Deus deu dois tipos de sacrifício para isso. Uma pessoa que não tinha condições tinha um sacrifício mais simples. Por fim, nós honramos a verdadeira Maria, pois a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, ela ensinou algo muito importante para todos nós. Nós devemos obedecer a Jesus Cristo em tudo. Por questão de tempo, nós não pudemos desenvolver essa obediência como eu gostaria. Mas, de qualquer forma, era a minha intenção expor esse texto em duas oportunidades. Assim, voltemos a ele hoje. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 12, a partir do verso 46, a Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: enquanto Jesus ainda falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam parados do lado de fora, desejando falar com ele. Então alguém lhe disse: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, desejando falar contigo. Jesus, porém, respondendo, disse ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E ele, apontando para os seus discípulos com a sua mão, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Curve sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, é em nome de Cristo Jesus que nós vamos a Ti, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e nosso Salvador. E vamos a Ti, Senhor, pedindo que o Teu Santo Espírito nos instrua por meio da Tua Santa Palavra. Instrua o Teu povo que Tu escolheu, povo que Tu chama de filhos, que Tu entrou em aliança. Nos ajuda, Senhor, além das nossas debilidades. Guia-nos por meio da Tua Santa Palavra, para que o nosso entendimento possa crescer. E por meio do nosso entendimento, que o nosso amor, o nosso temor, a nossa obediência, a nossa dependência a Ti, possam ser fortalecidas, possam crescer, para a glória do Teu santo nome. Pedimos essas coisas no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus senhores, Jesus aqui nesse texto, ele novamente afirmou aquilo pelo qual ele seria condenado.
Ele está se declarando filho de Deus. Meu Pai que está nos céus. Essa referência a Deus como Pai, ela é exclusiva de Mateus, no Evangelho registrado por Mateus. E nós temos aqui uma revelação impressionante. A família espiritual de Jesus, ela é mais importante do que a sua família natural. Isso é inquietante para muitas pessoas, hoje ainda. Mas era mais inquietante no primeiro século. Era uma afirmação chocante, porque a família constituía o mais importante dos relacionamentos humanos. Hoje a família tem sido desprezada. E os nossos amigos católicos romanos têm na Sagrada Família algo especial, mas não tanto pela questão de ver a família como algo especial, mas por ver a Sagrada Família como algo especial. Mas toda a família é especial, porque é uma criação de Deus. E há uma família mais especial do que aquela dos nossos laços sanguíneos, que é a espiritual. Jesus, ele deu prioridade aos seus discípulos, que eram quem? As ovelhas perdidas que ele veio salvar. Aqueles que ouviram a palavra de Deus, que creram e que por isso obedecem. Jesus confessou esses como seus irmãos, demonstrando que ele não se envergonha dos seus. E hoje, meus irmãos, nós veremos então Jesus afirmando que todo aquele que faz a vontade do Pai pertence à sua família. Agora, essa obediência, ela precisa ser perfeita. E aí nós temos um problema, porque ela é inalcançável, e assim nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que Ele nos conceda tal exigência. Depois disso, nós veremos que Jesus confessou os seus irmãos, porque Ele não se envergonha da sua verdadeira família. Ele não se envergonha de cada um de nós. E por fim veremos as bênçãos de pertencer à família de Jesus, com algumas aplicações, porque essa graça ela nos traz muitas obrigações e grandes benefícios e consolos, e que o Senhor possa nos auxiliar a enxergá-los. Assim, meu primeiro ponto é que Jesus revelou a condição de pertencer à sua família. Quem são os meus irmãos? Quem são os meus irmãos? Ele disse. Jesus estava pregando, novamente, como sempre, cercado por uma multidão. Quando a sua mãe e os seus irmãos, ao chegarem naquele local, impossibilitados de entrar, eles mandam então chamar Jesus. Queremos falar com ele. Nós lemos em Marcos e Lucas que mais de uma pessoa veio avisar a Jesus sobre a sua família. Mateus registrou apenas um. Não há problema nisso. Jesus, naquele jeito peculiar de agir, ele responde com uma pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Isso deve ter assustado todos os presentes. Imagina, Jesus está ensinando, de repente alguém interrompe, dizendo: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele aproveita isso para ensinar algo. E começa chocando as pessoas. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Nós vimos que não há aqui nenhum desprezo, nenhuma afronta do Senhor com relação à sua mãe, nem mesmo com seus irmãos. Isso por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus obedeceu completamente à lei, obedecendo também o 5º mandamento: honrar pai e mãe. E fazendo um parênteses, já que hoje é dia das mães, não adianta você escrever um cartão dizendo que ama a sua mãe se você não honrá-la. Não adianta você enviar flores para ela se você não honrá-la. Não adianta colocar flores depois na sepultura dela se você não honrá-la enquanto ela estiver viva. Jesus fez isso e nós devemos honrar pai e mãe. Jesus, meus irmãos, estabeleceu aqui algo muito importante. A sua verdadeira família, ela não seria identificada por laços de sangue, mas pela obediência a Deus.
Nós não precisamos, o que significa isso para nós hoje? Nós não precisamos ser judeus, nós não precisamos ver a nossa árvore genealógica para ver se de alguma maneira, eu sou um primo em 18º, milésimo, não sei o que lá, grau. Não precisa disso. Não é por laço sanguíneo, mas pela obediência a Deus. Por quê? Porque, em segundo lugar, todo aquele que faz a vontade do Pai, este, Jesus disse, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora note aqui, meus irmãos, que Jesus usou este verbo no presente. Não é aquele que fez a vontade do Pai, mas é aquele que faz, presente, contínuo. Você não é da família de Jesus por aquilo que você fez ontem. Você é da família de Jesus por aquilo que você está fazendo, sempre, diariamente, hoje. E o hoje é eterno. Aquele que faz. Note também, meus irmãos, que Jesus ele estava dando aqui um grande exemplo para todos nós. Às vezes a gente não presta atenção. Jesus não disse assim, todo aquele que faz a minha vontade. Mas ele diz, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele está dando um exemplo para cada um de nós. E notem, ele poderia dizer, aqueles que fazem a minha vontade. Por quê? Porque a vontade do Pai e a vontade do Filho são uma. Jesus mesmo disse, eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ou seja, a sua vontade é a mesma do Pai. Mas ele está honrando o Pai e ensinando-nos a obedecer ao Pai. Nós aprendemos que o próprio Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, fazia a vontade do seu Pai. Aprendemos também que a sua verdadeira família obedece à vontade de Deus. Mas qual? O apóstolo João ele resumiu assim: o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. A gente leu isso na liturgia, 1 João, capítulo 3. Observe que Jesus fala aquele que faz a vontade do Pai, mas aqui a gente já encontrou que essa vontade se divide pelo menos em duas. Há duas vontades declaradas: crer, e a igreja e os evangelicais amam isso hoje. Não, crer, é só crer. Creu, está tudo certo. Não, mas calma, crer e guardar os seus mandamentos. Por quê? Porque é aquele que faz a vontade do meu Pai. Crer e guardar os mandamentos. O que é guardar os mandamentos? Guardar os mandamentos é obedecer tudo aquilo que foi ordenado por Deus. Por quê? Porque quem ama obedece. Quem ama obedece. Amar a Deus é obediência. Jesus disse, lá em João, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. Note, a gente gosta, a gente ouve. Jesus, eu te amo tanto. E Jesus responde, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são aqueles que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Aqueles que me amam são aqueles que obedecem. Obediência a Deus, meus irmãos, é a consequência adequada à salvação. Nós somos salvos dos nossos pecados, da morte nos nossos pecados. É uma consequência adequada. Agora note, nós não somos salvos por obedecer, mas nós somos salvos para obedecer. Como uma evidência daquilo que foi feito, como uma consequência da fé que o Senhor nos concedeu. Jesus mesmo,
A gente viu isso aqui em Mateus. Ele advertiu: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A gente viu isso lá no Sermão do Monte. Em outro lugar, Jesus diz o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Senhor, Senhor, sem obedecer, já é quebrar o segundo mandamento. Terceiro mandamento. Já é falar o nome do Senhor em vão. E já é quebrar o nono mandamento. É mentir. Porque como que o servo não obedece ao Senhor? Por isso que a igreja hoje gosta de falar muito de Jesus como Salvador, e não como Senhor e Salvador. É aquele que me salva, não aquele que eu tenho que servir. Fazer a vontade do Pai, portanto, meus irmãos, significa 3 coisas: crer, obedecer e depender. Mas espera aí, pastor, o senhor falou de 2. Sim, nós já vimos 2. É necessário crer. E quem crê deve obedecer. Agora vejamos a terceira, respondendo a seguinte pergunta: nós devemos crer e obedecer. Agora, qual o tipo de obediência que Deus exige? Isso é muito importante. E esse é o terceiro ponto. A obediência que Ele exige é perfeita. A obediência que o Senhor exige de nós deve ser mais excelente que aquela que os fariseus exibiam. Jesus diz o seguinte, lá no Sermão do Monte: porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ela deve ser mais excelente, mas ela deve ser também integral. Hoje as pessoas gostam de falar uma palavra holística, né? Integral ao ser. Como Jesus nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. É integral. E ao próximo como a ti mesmo. Note que a Bíblia não fala em nenhum lugar que nós devemos nos amar, porque isso é natural. Apesar que às vezes até mesmo o amor a nós, ele é doentio. Porque não é um amor, é um abuso que nós fazemos de nós mesmos. Mas nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Essa obediência deve ser também santa. Veja, excelente, integral e santa. Pedro vai nos dizer o seguinte, é um verso que é repetido algumas vezes no Antigo Testamento: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Fica alguma coisa de fora nisso? Em toda a vossa maneira de viver, há algo que nós possamos fazer que está fora de em toda a vossa maneira de viver? Eu acho que não. Acho que engloba tudo. Porquanto, continua Pedro, está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Aí, meus irmãos, se nós devemos crer e obedecer, quando nós entendemos essa obediência que Deus exige, nós entendemos por que Jesus diz que a porta é estreita. Porque isso é meio desanimador, no mínimo. Se você levou a sério, um pouquinho a sério o que eu falei até agora, é desanimador. Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é 3 vezes santo e Ele exige perfeição. Jesus não aceita as coisas pela metade. Jesus não aceita as coisas porque nós tivemos boa intenção. Até Karl Marx escreveu que o caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções. O Pai não aceita coisas pela metade, coisas quase certas. Eu quase fiz certo. Quase certo é um erro completo. Não há ninguém que faça perfeitamente a vontade de Deus.
E aí você deve estar pensando, e aí, pastor? Complicou aqui. Crer, tá, tudo bem, eu creio, mas aquele que faz a vontade, se eu não posso fazer, como é que fica? E meus irmãos, nós estamos pregando o Evangelho, e essa é a graça da graça. Essa é a beleza do Evangelho. Quando nós cremos no Evangelho, nós cremos que Jesus Cristo, Ele morreu em nosso lugar, recebendo a punição que nós merecíamos pela desobediência a Deus, pela desobediência à lei de Deus. Agora o problema é que muitas pessoas param aqui e ensinam um meio evangelho. Porque quando nós cremos no Evangelho, nós também cremos que Jesus Cristo viveu em perfeita obediência, completa obediência, em plenitude de obediência, obedecendo a lei, conforme nós deveríamos obedecer. De tal maneira que se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos nele, nós cumprimos plenamente a lei. Por quê? Porque ele cumpriu a lei perfeitamente. Nós morremos nele, ressuscitamos nele. Essa é a doutrina da justificação. Fomos justificados nele. Essa é a justiça que vem de Deus, que Paulo fala no capítulo 1 de Romanos, que é revelada pelo Evangelho e que é imputada, é creditada à sua igreja por meio da fé. Nós cremos. Isso é o Evangelho, que Jesus morreu por nós, mas que Ele viveu por nós e que a sua justiça é creditada a nós, porque os nossos pecados foram acreditados a Ele. Paulo vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus atribuir a nós a perfeita obediência que Ele exige de nós faz parte do Evangelho. A perfeita obediência de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, para fazer a vontade do Pai, crer, obedecer perfeitamente, todos nós, dependemos da graça de Deus. É a graça que é a fonte e a origem da nossa fé. Nós não temos fé natural, é dom de Deus. E essa fé, ela deve ser obediente e dependente. É uma fé que obedece, mas é uma fé que depende da graça. É tudo por graça. E isso é que é maravilhoso. E por isso nós podemos nos regozijar com essas 3 ordens: crer, obedecer e depender. Note que nós fomos libertos, meus irmãos, da maldição da lei. Nós não fomos libertos da obrigação de obedecer a lei. Porque como nós repetimos constantemente quando estávamos expondo o Sermão do Monte, aquela máxima do Bonhoeffer, só o crente é obediente. Por quê? Porque o homem natural, ele não se inclina às coisas do Espírito. Só o crente é obediente, mas só aquele que é obediente é que é crente. Jesus afirmou o seguinte: se me amardes, você ama ao Senhor Jesus Cristo? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A promessa da aliança de Deus, meus irmãos, que nos chega por meio de Cristo é a seguinte: porei a minha lei no seu interior e a inscreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e nós serão o meu povo. Portanto, meus irmãos, por meio da graça, nós em primeiro lugar cremos e temos essa lei escrita nos nossos corações. Para o quê? Para, em segundo lugar, obedecer, e para que, em terceiro lugar, nós possamos obter segurança. Porque quando nós obedecemos, nós temos a confirmação de que fomos salvos.
Assim, o crente pode dizer com o salmista: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40. A verdadeira família de Jesus, então, ela é composta por todos aqueles que fazem a vontade do seu Pai. A fé, ela jamais, nunca pode ser separada da obediência. Em Cristo Jesus, nós somos aceitos pelo Pai. E Ele, por meio do Espírito Santo, estende a nós a graça. Essa graça, ela tanto nos capacita a crer, quanto a obedecer. Quanto nos preserva quando nós fracassamos. Nós, meus irmãos, não descansamos em nossa justiça. Eu obedeço, eu faço por merecer. Aí quando acontece alguma coisa, Senhor, eu tenho feito a tua vontade e tu permite. Então, nós não descansamos na nossa justiça, nós não descansamos na nossa obediência, mas nós descansamos na suficiência da justiça perfeita de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa fonte de vida e a única fonte de esperança e de segurança. E nós não achamos também que fazemos perfeitamente ou suficiente a vontade de Deus. De maneira nenhuma. Nós não confiamos em nossas obras, ainda que nós busquemos incessantemente obedecer. Antes, nós depositamos a nossa confiança inteiramente na graça de Jesus Cristo. Por isso, repito, crer, obedecer e depender. A pergunta que fica para nós é o seguinte: nós realmente cremos, irmãos? E se cremos, nós vivemos de acordo com aquilo que nós afirmamos crer? Nós obedecemos? E nós dependemos? Em segundo lugar, vejamos o seguinte: Jesus revelou a sua verdadeira família. Nós vemos no texto que, em primeiro lugar, Jesus apontou. Eu acho maravilhoso isso estar registrado. Há algo maravilhoso quando nós lemos: e ele apontando para os seus discípulos, apontando a sua mão para os seus discípulos. Porque note, ele não está apontando apenas para os apóstolos, ele está apontando para os seus discípulos também. Ele está apontando para todo aquele que faz a vontade de Deus, mesmo aqueles que eram homens de pouca fé, aqueles que se parecem mais conosco, homens de pequena fé que nós somos. Jesus apontou para pessoas em cujos corações ele foi formado e que eram filhos de Deus pela adoção da graça, e assim eram seus irmãos. Eles eram tão queridos para Jesus quanto a sua mãe e os seus irmãos. O Senhor demonstrou com um gesto, ao apontar a sua mão, que a relação, qual relação familiar é mais importante para ele, se é a natural ou a espiritual. E nós sabemos a resposta. A família natural chega e ele diz: quem é minha família? Aqui está a minha família. Não é lindo isso? Qualquer pecador que crer e obedecer e depender será apontado pelo Salvador como seu irmão. Qualquer um. Note, ele estendeu a sua mão como um rei estende o seu cetro, mas não para conceder a palavra para aquelas pessoas, mas para afirmar amorosamente diante de todos quem eram os seus. Quantas vezes nós gostaríamos de ser apontados e de sermos reconhecidos com carinho pelos nossos pais, mas eles não nos apontaram, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, mas eles não nos apontam. Quantas vezes nós gostaríamos de ser apontados como alguém especial pelos nossos professores, pelos nossos patrões,
pelos nossos empregados, se você tiver uma empresa, pelos nossos amigos. Quantas vezes nós gostaríamos de ser reconhecidos com carinho por estas pessoas? Talvez nós sejamos desprezados por elas, mas provavelmente nós não mereçamos esse reconhecimento, a bem da realidade. Agora, certamente, meus irmãos, nenhum de nós, nem eu, nem nenhum dos senhores, merece ser apontado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, e ser reconhecido por Ele como seu irmão, irmã ou mãe. Mas é isso que Ele faz. Eis os meus irmãos. Nós vemos também, em segundo lugar, que Jesus confessou: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Ele confessou aqueles homens como parte da sua família verdadeira. Isso é glorioso, porque isso é um aperitivo, porque um dia ele confessará diante do Pai que está nos céus, todo aquele que o confessar diante dos homens. Nós já estudamos isso. Que dia glorioso aquele, quando o Rei dos Reis apontar para nós e confessar: é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Jesus não se envergonhará de chamar aqueles que creem de seus irmãos. É o que nós lemos em Hebreus 2. Essas doces palavras, irmãos, elas não estavam limitadas àquelas pessoas naquela casa, naquele dia. Essas palavras nos alcançam. Note, lembra da oração sacerdotal de Jesus em João, capítulo 17? Ouça o que ele ora sobre a igreja para o Pai: não rogo somente por estes eram aqueles que estavam ouvindo, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ouviu o seu nome aqui? Aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Não foi pela palavra de Deus que nós cremos em Cristo Jesus? Por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus irmãos, a oração de Jesus Cristo, ela nos alcançou, e ela nos alcançou tanto quanto a sua confissão nos alcançará, porque ele não se envergonhará dos seus. Esse ponto demonstra que nem toda aquela geração de Jesus permaneceu má e adúltera. Sempre haverá alguns, ainda que poucos, mas sempre haverá alguns que responderão positivamente ao Evangelho de Jesus Cristo. Sempre haverá, como diz Paulo, um remanescente segundo a eleição da graça, que pelo poder do Espírito Santo ouvirá o chamado através da pregação do Evangelho, e que vai crer, e que vai se arrepender, e que será salvo para poder então obedecer. E isso é um consolo para nós, e é uma esperança para muitos. Por quê? Porque a nossa geração também é má e adúltera. Mas Deus, lembrando do que Jesus falou para Paulo, registrado lá em Atos: Deus tem muito povo aqui em Blumenau, Deus tem muito povo em Indaial, Deus tem muito povo em Gaspar, e assim por diante. E todos de qualquer região que crerem e obedecerem e dependerem serão confessados por Jesus Cristo. Terceiro lugar, todo aquele é uma boa nova, é uma excelente notícia.
Essa expressão é uma boa nova para todos que me ouvem esta manhã. Por quê? Porque todo aquele que estiver cansado e sobrecarregado pode encontrar alívio no Senhor Jesus Cristo, que prometeu: vinde a mim, todos, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é o único caminho ao Pai. E quando Ele chama a todos, Ele está falando com cada um de nós. Ele está chamando todos: homem, mulher, jovem, velho, negro, branco, rico, pobre, culto, ignorante, até mesmo o pior dos pecadores. Ele está chamando. Você ouve? Não importa o que nós éramos, não importa o que nós tenhamos feito, não importa o que nós acreditávamos, Ele está chamando todos, porque qualquer um que crer, obedecer e depender. Ouçam, então, e vão a Cristo. Vão até Cristo. Nele você encontrará salvação. Nele você encontrará alívio suficiente. Nele você encontrará perdão. Nele você encontrará esperança. Nele você encontrará capacidade de obedecer. Nele você poderá depositar toda a sua dependência, porque Ele não muda e Ele não abandona. Ele é o esposo perfeito que entregou a vida pela sua esposa, pela sua igreja. Ouçam e venham como vocês estiverem, mas escute mais. Se todo aquele é universal, é qualquer um, nós devemos lembrar que há um condicionante, porque é todo aquele que faz a vontade do Pai. Portanto, somente estes são a sua verdadeira família. Venha como você estiver. Não tem algo que você precisa fazer para vir a Cristo. Você tem que ir a Cristo. E Ele, por meio do Espírito Santo, é que vai te modificar. Agora, não venha me dizer que você está nele e continua da mesma maneira que era antes. Porque aí as suas palavras serão mentirosas. E você não tem esperança alguma. Embora o Evangelho possa dividir famílias, como nós vimos no capítulo 10 de Mateus, né? Os filhos contra os pais, irmãos contra irmãos, a fé no Evangelho, ela cria uma nova família. Ela cria uma família espiritual, uma família que consiste daqueles que receberam uma nova natureza para obedecer a palavra de Deus e para amar uns aos outros. Não há ninguém muito longe, não há ninguém fora do alcance da promessa de ser adotado por Deus em Cristo Jesus. Senhores, salvação envolve graça, favor imerecido, envolve fé, envolve obediência e envolve dependência. Olha o que Paulo fala lá em Efésios. Veja, graça, fé, obediência e dependência. Paulo vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, graça e fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O quê? A graça e a fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nós temos que obedecer, mas não é a nossa obediência. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos regenerados para as boas obras. E o que é uma boa obra, senão a obediência aos mandamentos de Deus? Porque qualquer coisa que nós façamos que esteja em desacordo com os mandamentos de Deus, por mais bonito que possa parecer, por mais sentimental que nós possamos estar, não é boa obra de maneira alguma. Regenerados para boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nelas. E aqui tem algo maravilhoso. Nós fomos criados para obedecer, para fazer essas boas obras, e essas boas obras, elas
Deus preparou para que andássemos nela. E esse preparou, meus irmãos, o termo em grego é o mesmo que Paulo usou no capítulo 1, predestinou, predestinados no Filho. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a obediência, a graça nos dá fé e nos salva e nos regenera para uma obediência, para as boas obras, as quais Deus predestinou para que nós andássemos nelas. E aqui é um tapa na cara daqueles que defendem tanto que uma vez salvo, salvo para sempre, como se a salvação não envolvesse nada mais. A doutrina da salvação, não se perder a salvação, se chama perseverança dos santos. Se não é santo, não pode perseverar. E se não persevera em santidade, não foi salvo. Como aqueles que vêm falar, não, o pessoal que defende esse papinho aí de predestinação, aí acredita que foi salvo e pode viver de qualquer maneira. Não. Aqueles que foram predestinados para a salvação foram predestinados para a obediência, porque Deus preparou isso. Fé, crer, obedecer e depender. Esse aspecto do Evangelho precisa ficar evidente para todos nós. Todo membro da família de Jesus Cristo faz a vontade do Pai. Crer gera obediência, que exige tanto o abandono e o repúdio ao pecado, quanto uma profunda mudança de atitude com relação à nossa própria justiça. O crente verdadeiro jamais vai dizer aquilo que eu já cansei de ouvir em testemunhos. Eu aceitei Jesus há 30 anos e nunca larguei mão. Querido, se você foi salvo há 30, 50 anos, você nunca abandonou Jesus porque Ele te segurou. É a graça dEle. A suficiência da nossa salvação está em Cristo, nos seus méritos, na sua declaração, está consumado. A nossa segurança está em dependermos dEle. Isso posto, eu pergunto, Jesus apontaria para nós? Nós devemos nos avaliar. Nós cremos. Veja, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. A gente encontra em Hebreus. Sem fé, ninguém pode ser salvo. Se você não crê, escute hoje o chamado do Senhor. Ele está te chamando. Arrependa-se e creia. Mas e nós que afirmamos crer? Nós temos vivido de acordo com essa fé? Como que está a sua vida? Como que você está vivendo? Vamos fazer um exercício. Imagine que você está agora naquela casa, uma multidão de pessoas, Jesus pregando, chega a sua mãe, chega os seus irmãos. Jesus confessaria você como irmão dele? Os seus santos dedos apontariam para você. Note, aqueles dedos não foram apontados para acusar, mas foram apontados para confirmar uma graça estendida a pecadores como eu e os senhores que me ouvem. Os santos olhos de Jesus Cristo repousariam em você. Os olhos do Senhor veriam em você o fruto do seu penoso trabalho na cruz. Os seus santos lábios diriam sobre nós: aqui estão os meus irmãos. Se a resposta for negativa, se arrependa hoje. Mas se a resposta for positiva, eu espero que seja, somos consolados e exortados a amar e obedecer. Diz Jesus: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Meus irmãos,
A fé que se apropria verdadeiramente da graça, ela não é ociosa, ela é ativa. Viver pela fé é agir em conformidade com essa fé, agir em conformidade com aquilo que você diz crer. E essa fé nos conduz à obediência, e essa obediência confirma a veracidade da fé. Essa fé também nos conduz à dependência, porque se temos fé em Jesus, sabemos quem nós somos. Sabemos que nós não somos flor que se cheire, então nós dependemos, fazendo com que nós renunciemos a nós mesmos. Primeiro, negando a nossa vontade, morrendo para nós mesmos. E depois, renunciando os nossos méritos. Porque dependemos somente da graça e nos gloriamos disso. A vontade do Pai, que Jesus está falando, é a sua vontade revelada, é os seus mandamentos. E esses mandamentos, meus irmãos, eles podem ser obedecidos por meio da graça capacitadora do Espírito Santo de Deus. Ele nos capacita. Essa manhã eu estava lendo Calvino dizendo que no progresso da nossa fé, ainda que nós rastejemos igual vermes, nós rastejamos. E o dia de hoje vai ser melhor que o dia de ontem. Não é uma corrida da fé que nós temos que chegar em primeiro lugar. É uma corrida de melhorar dia após dia, na dependência da graça de Deus. Assim, a vontade de Deus é que, em primeiro lugar, nós nos arrependamos dos nossos pecados e creiamos em Jesus Cristo. Em segundo lugar, que nós vivamos de acordo com essa fé, demonstrando o nosso amor por meio da obediência. E assim, em terceiro lugar, que glorifiquemos a Deus, dependendo totalmente da graça de Jesus Cristo. E aí, nós fazemos a vontade de Deus? Note o amor de Deus. Aquilo que Ele exige é inalcançável. Aquilo que Ele exige é impossível. Mas aquilo que Ele exige, Ele concede em Cristo Jesus. Ele concede através do Filho. Deus exige que todos creiam, mas a gente não pode crer. É a graça que nos traz fé. É a graça que concede fé para que nós possamos crer. Ele exige perfeita obediência. Ele proporciona essa obediência por meio de Cristo Jesus, atribuindo como nossa, pela fé. Assim, a fé e a obediência exigem a nossa total dependência. Como afirmou Agostinho, Deus ordena o que nós não podemos executar, para que nós saibamos o que devemos pedir a Ele. E hoje você sabe o que pedir a Deus. Sabendo dessas coisas, meus irmãos, nós temos como não amar a Deus? De novo falando em Agostinho, sabendo que Ele nos dá aquilo que Ele exige, e nos dando, Ele pode exigir o que quiser, temos como não aplicar todos os nossos esforços para fazer a sua vontade? Não se engane. Se nós não vivermos de acordo com aquilo que nós afirmamos crer, nós ainda estamos debaixo da ira divina. Não existe salvação onde a semente do Evangelho não produza frutos. Porque não é uma semente estéril. Ela produz a 30, 60 e 100 por um. Nós vamos ver isso a partir das próximas exposições no capítulo 13. A verdadeira família faz a vontade do Pai. Terceiro e último lugar, vamos ver as bênçãos de pertencer à verdadeira família de Jesus. E aqui nós vamos tratar com aplicações dessa doutrina. Em primeiro lugar, nós devemos obedecer. Isso tem que estar claro. Amar a Deus é obedecê-lo. E essa obediência evidencia a nossa salvação e glorifica a Deus.
Repito o que nós lemos na liturgia. O seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Todos são ordenados a crer no Evangelho. O Evangelho não é um convite. A proclamação do Evangelho é uma ordem. Creia e será salvo. Não é um convite. É uma ordem. Porque quem não crê já está condenado. Todos são ordenados a obedecer à vontade de Deus. E todos aqueles que obedecem serão chamados de irmãos de Jesus Cristo. Devemos então nos arrepender, crer e obedecer. Nós fomos salvos para a glória de Deus. E nós o glorificamos quando nós o obedecemos. Escute o que Pedro escreveu. Sejam filhos obedientes. Não voltem para o seu antigo modo de viver, quando vocês satisfaziam os seus próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Portanto, como segunda aplicação, obediência inclui total dependência. Deus ordena uma obediência perfeita, impossível, inalcançável, para que nós dependamos dele, para que ninguém se glorie. Em nossa luta diária contra o pecado, nós precisamos entender que o processo de santificação, ele inicia assim que nós nos convertemos, e que esse processo, ele só vai se concluir na glória. Ele vai continuar durante toda a nossa vida. Não tem descanso. Devemos lembrar também que ninguém vai conseguir viver de forma irrepreensível do lado de cada glória. Somente quando formos glorificados e o pecado for anulado de uma vez. Portanto, crer envolve obedecer à exigência de viver em total dependência. Viver em total dependência. Não há espaço para orgulho, não há espaço para mérito. Dependência da graça que nos faz descansar em Cristo. É por meio dele que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E é por meio dele que recebemos a justiça revelada pelo Evangelho. Irmãos, se nós estamos em Cristo, nós confessamos isso na ceia, somos um com Ele, participamos do mesmo pão, somos o corpo de Cristo. Se você é corpo de Cristo, você está nele. Se você está nele, você tem pecados. Eu tenho pecados. E o Pai abomina o pecado. A santidade de Deus odeia o pecado. Mas você está em Cristo. Eu estou em Cristo. Quando Ele olha para nós em Cristo, Ele vê o Cristo que pagou o pecado, que morreu pelo pecado. Nós morremos em Cristo. E aí nós somos chamados a obedecer. Mas a nossa obediência é capenga, é manca, é meio se arrastando, para dizer mais perfeitamente. Como nós vamos agradar a Deus? Como nós vamos poder dizer que fazemos a vontade de Deus? Porque estamos em Cristo. E assim como Ele enxerga nós mortos no nosso representante na cruz, Ele enxerga nós obedecendo plenamente. Porque Cristo obedeceu e nós estamos nele. Nós somos um com Ele. Quando nós obedecemos a Deus debilitadamente, Ele pode nos aceitar, porque Ele aceita a plenitude do Filho. Por isso que é crer, obedecer e depender. Nós fomos declarados justos. Nós não fomos transformados em pessoas justas.
Enquanto nós vivermos, nós devemos nos enxergar como Paulo se enxergava, como o principal dos pecadores. Contudo, isso não é motivo para relaxar. Nós devemos nos esforçar para viver de modo digno do nosso chamado, como Paulo escreve no capítulo 4 de Efésios. Por quê? Porque ainda que nós falhemos, ainda que nós não obedeçamos perfeitamente, nós não nos acomodamos no erro. O crente não é alguém perfeito, mas é alguém que luta ativamente contra o pecado. Por quê? Porque ele descansa na dependência da graça divina. Assim, terceira aplicação, nós encontramos a nossa segurança. O amor do Pai, meus irmãos, vai além da nossa fé vacilante, que é encontrada na melhor obediência do melhor dos santos. Ele olha para nós por meio de Jesus Cristo, enxergando em nós a obediência dele, contabilizada como nossa. Por isso, irmãos, a igreja precisa ouvir o Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem para o ímpio se converter, chegar na igreja e aprender sobre prosperidade. A igreja precisa ouvir constantemente o Evangelho, porque o Evangelho nos convence que, apesar de salvos, nós ainda somos pecadores, e assim nós continuamos também totalmente dependentes da graça e da misericórdia do nosso Salvador, e essa é a nossa única segurança. Nós falhamos, Jesus Cristo não. A nossa obediência falha, a graça não. Entre os discípulos de Jesus, meus irmãos, entre os apóstolos, um o negou e tentou de formas diferentes impedir Jesus de ser crucificado, inclusive pela espada. 2 queriam destruir os incrédulos, outros 2 queriam honra sentados no lado do trono do Senhor. Um deles duvidou da ressurreição, e todos eles abandonaram o Senhor na cruz. Ou seja, os seus apóstolos, os seus discípulos, são todos pecadores. O crente não é alguém perfeito, mas é alguém que, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, foi ligado ao Pai por meio do Filho. E por conta disso, como o Pai jamais vai desprezar o Filho, o crente tem segurança que jamais vai ser desprezado. Ele tem segurança eterna. Assim, em quarto lugar, encontramos o nosso consolo. Meus irmãos, Cristo nunca nos prometeu uma peregrinação agradável por este mundo. Pelo contrário, Ele falou que o caminho era apertado, era estreito e com muitas aflições. Contudo, Jesus nos prometeu uma chegada certa. Há um objetivo, há uma chegada, pois Ele não pode perder nenhum dos seus. Ele é poderoso para guardar cada um de nós. Por meio dele, nós fomos recebidos, ainda que soframos neste mundo, nós fomos recebidos na família de Deus. Assim, nós aprendemos que laços sanguíneos são passageiros. Laços sanguíneos são passageiros, mas as nossas relações, a nossa relação espiritual com o Pai, por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo, é eterna. Eterna. Isso nos traz consolo. Isso consola cada um de nós. Isso consola você que talvez tenha sido abandonado pelos seus filhos. Entregue eles aos cuidados de Deus e obedeça ao Senhor, amando os seus filhos como o Senhor te ama, ainda que merecidamente. Talvez você tenha sido traído ou abandonado pela sua família. A isso somente Deus pode dar força para você lidar com essa situação. Mas veja, você tem uma nova família. O seu marido, a sua esposa, eles podem ter ido embora, podem ter te abandonado, mas o noivo é o fiel à igreja. O noivo é fiel à sua esposa, que ele comprou e purificou com o seu próprio sangue, e ele jamais vai te abandonar, porque ele odeia o abandono.
Talvez você tenha sido abandonado pelo seu pai, pela sua mãe. É difícil para muitos crentes a doutrina da paternidade de Deus, porque nós vivemos no meio de um bando de frouxos que fazem filhos igual cachorro e abandonam. Talvez o seu pai tenha te abandonado. Talvez aquilo que nós chegamos até a duvidar às vezes que possa acontecer, mas talvez a sua mãe tenha te abandonado. Escute, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele jamais vai abandonar você, porque você está em Cristo e você é amado nele. É o que a palavra de Deus nos diz, que nós como igreja somos amados em Cristo e somos amados como o Pai ama a Cristo. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Talvez você sofra por outro tipo de abandono. Talvez você sofra pela morte dos seus queridos. Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho. Talvez você se sinta incompleto na sua vida. Meu irmão, em Cristo Jesus, você, eu, todos nós estamos completos. Ele nos completa. Ele nos completa. Ele é a razão de nós vivermos. Ele é a vida. Ele é a nossa vida, a nossa alegria, a nossa única esperança. Só nele nós devemos nos satisfazer. E se você não se satisfazer em Cristo, você pode viver eternamente com pai, mãe, irmãos e irmãs, que você nunca vai estar satisfeito. Talvez você tenha medo de não ser um bom pai ou uma boa mãe. Os mais jovens, aqueles que tiveram filhos agora, aqueles que estão para ter filhos. Se preocupe em fazer a vontade de Deus. Somente isso. Entregue a Ele o resultado. Ele recebeu você na família de fé e Ele vai zelar por você. Talvez você esteja angustiado, angustiada, porque queria um filho e parece que o Senhor está demorando a ouvir esta oração. Confia no Senhor. Entregue os seus planos ao Senhor. Tenha o pensamento de ter quantos filhos o Senhor quiser que você tenha. Talvez venha um filho da sua velhice. Talvez venha mais de um filho. Talvez não venha. Mas descanse no Senhor. A sua angústia, a sua ansiedade não vão fazer com que você tenha um filho. Talvez você tenha no seu coração esteja querendo dar uma resposta a esse mundo que prefere ter cachorro e gato do que filhos. E você quer ter muitos filhos na sua aljava. E sonha com aquelas famílias de 10, 12 crianças. Querido, filho é bênção. Deus disse, crescei e multiplicai-vos. Mas Jesus também disse, quando um exército se posta para guerrear com outro, faz as contas. Quando você vai construir uma casa, faça as contas, para não começar a construção e não conseguir acabar e ficar envergonhado. Dê o passo conforme a sua perna. Andar por fé não é um salto no escuro, e nem fazer loucura por fé. Vale o mesmo para aqueles que não têm filhos ainda. Deseje ter quantos filhos o Senhor enviar, com responsabilidade, porque Ele vai cobrar isso de você. Para todos nós, talvez nós estejamos enfrentando dificuldades, seja com professores, com patrões, com empregados. Aonde nós estivermos, nós devemos sempre agir como filhos de Deus. As pessoas, elas dão aquilo que elas têm. E muitos não podem dar aquilo que nós podemos dar. E que nós devemos dar. Portanto, estejamos
aonde estivermos, sofrendo o que estivermos sofrendo, que as nossas ações diante dos homens glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus, que seja em obediência a Deus para que os homens vejam estas obras e também o glorifiquem. Assim, em último lugar, sejamos gratos. Sejamos gratos. Não murmure por causa da sua família. Deus determinou quem seriam os seus pais, quem seriam os seus irmãos, quem seriam os seus filhos naturais, ou quantos seriam. E Ele não erra, meu irmão. O Senhor não erra. Não reclame também por causa da sua família espiritual. Não reclame por causa daqueles irmãos mais complexos, como dizia o reverendo Paulo Brasil. Existem muitos irmãos complexos. Eu sou um irmão complexo. Não reclame por causa desses irmãos complexos, porque Deus também determinou quem seriam os seus filhos desde antes da fundação do mundo. A família de Deus, na qual nós fomos aceitos e inseridos por meio de Jesus Cristo, é o resultado da escolha soberana daquele que é perfeito e jamais poderá errar. E os irmãos que estão ao nosso redor, ao nosso lado, por mais complexo que seja, foi escolhido por Deus. O amor que nós recebemos de Deus, por meio do Espírito Santo, na comunhão, na comunidade, nos capacita a sermos enviados aos nossos lares com graça suficiente para amarmos as pessoas mais complexas que nós pudermos imaginar. Pessoas tão complexas como nós mesmos somos. Nós vemos, irmãos, como nós somos débeis em crer nestas coisas. Como uma passagem bíblica é tão rica para nos exortar da nossa debilidade de fé. E como por causa disso nós consequentemente acabamos vivendo aquém daquilo que nos foi proposto. Ou seja, nós fomos libertos das amarras da morte e do pecado para glorificar a Deus em tudo. E nós perdemos a certeza do pertencimento porque não obedecemos, porque não cremos, porque não dependemos, porque não cremos. E por isso nós acabamos desanimados com muitas pequenas coisas. Mas se você crê, obedece, depende de Jesus Cristo, você é um filho de Deus. E por meio de Jesus Cristo nós entramos num relacionamento maior, mais glorioso, eterno com Deus Pai. Sermos aceitos nessa sagrada família, meus irmãos, nos concede graça para glorificarmos a Deus conforme Paulo ensina, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Ele escreveu isso lá em Colossenses. Em outro lugar, em Efésios, ele escreveu o seguinte: mantendo longe de nós toda vingança, lançando fora toda amargura, toda raiva, toda ira, todas as palavras ásperas, calúnia e todo tipo de maldade. Em vez disso, que sejamos bondosos e tenhamos compaixão, perdoando uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Assim eu quero concluir dizendo que o meu objetivo foi demonstrar aos senhores o intenso amor de Deus para conosco. Nós, feitos do pó da terra, nós, outrora mortos em delitos e pecados, mas amados por Deus e agora feitos em Cristo Jesus, filhos de Deus, para que dessa forma nós sejamos conduzidos a amar ainda mais aquele que nos amou primeiro, e nós ousamos chamar de Pai, porque o Espírito Santo nos concede essa ousadia. Amarmos aquele que foi tão gracioso, que nos amou tão imensamente ao ponto de entregar o seu amado e único e santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Meu objetivo é que nós sejamos conduzidos também a amarmos a igreja,
os irmãos, irmãs e mães do Senhor Jesus Cristo. O teu irmão complexo é irmão de Jesus também. A tua irmã complexa é irmã de Jesus também. A sermos conduzidos ainda a amar a nossa família natural, na esperança de que eles possam ser adicionados ou confirmados na família de Deus. Jesus deu uma amostra, meus irmãos, uma amostra, um aperitivo para nós nesse texto, daquilo que Ele vai fazer naquele glorioso dia, quando todo aquele que o confessar diante dos homens, independente de serem pobres, independente de terem sido pecadores, independente de terem sido desprezados neste mundo, eles serão confessados por Ele diante do Pai, do nosso Pai, que está nos céus. Até aquele dia, Ele vai demonstrar o seu amor por nós, recebendo-nos, sustentando-nos, cuidando do nosso bem-estar, proibindo aquelas coisas que não são boas para nós e nos ordenando aquelas que são boas. E que o Espírito Santo nos auxilie então a crer, obedecer e a depender de Jesus Cristo, de tal maneira que naquele glorioso dia, o nosso Senhor, no seu trono, possa estender a sua mão a nós e possa afirmar: vinde, benditos do meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque aqui estão a minha mãe, meus irmãos, porque eles têm feito a vontade do meu Pai. Que Deus seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, perdão. Perdão pela nossa descrença, pela nossa fé vacilante. Perdão pela nossa desobediência, Senhor. Perdão por tentarmos medir o nosso cristianismo não pela dependência de Cristo Jesus, mas pela nossa justiça própria, pelos nossos méritos. Nos ajuda, Senhor, a entender que nada merecíamos, para que nos alegremos em tudo que nos é dado. Em primeiro lugar, Senhor, nos dá gratidão, nos dá um espírito que seja grato o tempo inteiro durante a nossa peregrinação. Primeiro por Jesus Cristo, que veio a este mundo. Depois pelo perdão que Jesus nos concede. E pela justiça, pelo seu mérito, que é imputado a nós. Assim, Pai, nós te pedimos fé, aumenta a nossa fé, para que nós possamos crer, para que nós possamos, crendo, obedecer, e que nós possamos crer nessa dependência de Cristo, que nos concede a perfeita obediência. Nos ajuda, Senhor, por meio de Cristo Jesus. Amém.